Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Letícia Junqueira e hoje eu quero compartilhar com vocês como viver em modo caverna, mas um modo caverna muito diferente desses aí que a gente vê pela internet. Esses exemplos perfeitos, maravilhosos, onde você não tem que lavar, não tem que cozinhar, não tem que passar, não tem que limpar cocô de animal, né? Esse tipo de modo caverna é para outras pessoas, né? Para pessoas talvez que tenham aí uma vida, digamos, mais apalpada, assim, mais apalpada. Mas como fazer um modo caverna normal, para uma pessoa normal, entre aspas, uma pessoa real, uma pessoa que tem filhos para cuidar, ou uma pessoa que tem uma casa para limpar, enfim, que tem uma série de demandas, não vive só para o trabalho, não vive só para ir à academia, não vive só para esse tipo de, digamos, de função voltada para si mesmo. Eu me coloquei essa pergunta porque eu assisti a alguns vídeos de modo caverna e eu achava incrível e são mesmo conselhos até interessantes, mas eu ficava, gente, como que eu vou aplicar isso na minha vida? Como que eu vou aplicar isso num dia normal, num dia em que eu acordo, me arrumo, começo a trabalhar, dou aulas, faço a minha pesquisa, um dia que eu tenho que fazer pausas para ir cuidar das minhas gatas, ir ao veterinário, enfim. O dia a dia, lavar louça, roupa, limpar a casa, varrer, enfim, cozinhar, coisas normais do dia a dia, coisas que não estão ali pontuadas, mas que são importantes e mais do que isso, tomam o nosso tempo, nos tiram do foco das coisas que nós queremos realizar, que obviamente não é só deixar a casa limpa, né? Nós temos outros objetivos, objetivos profissionais, acadêmicos, enfim. Então, como fazer isso? E aí eu comecei a colocar isso em teste na minha vida. E eu queria gravar esse vídeo e quero fazer esse vídeo como uma espécie de parte 1, porque eu comecei o meu modo caverna no dia 10 de abril. E nós estamos, agora que eu estou gravando esse vídeo, no dia 24 de abril. Então, 24 ou 23? 23 de abril, quinta-feira. Então, eu tô há poucos dias, não é? 13 dias aí, explorando esse modo caverna, que se resumiu em alguns passos, algumas coisas que eu fiz, outras que eu já ajustei. Nossa, que sotaque é esse? Outras que eu já ajustei e, enfim, e quero compartilhar com vocês. Então, primeiro de tudo, pega o seu café, sente-se, respira, relaxa que a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar no nosso objetivo, vai chegar no ponto-chave da questão, que é o que a gente quer atingir com o modo caverna, né? Então, assim, em primeiro lugar, o que é uma caverna? Por que que essa expressão usou justamente o termo caverna? Gente, para e pensa. A caverna é um ambiente de reclusão, é um ambiente escuro, é um ambiente que às vezes até úmido, meio até que às vezes um ambiente até que traz algum medo, alguma repreensão, porque a gente não sabe o que está lá dentro. E eu acho que é justamente uma ideia, uma metáfora para esse momento de fechar as portas, ou seja, fechar algumas distrações, fechar alguns espaços, né, da nossa vida para concentrar em outros. Então, ou em outro especificamente, né, colocar toda a sua energia numa coisa só. Eu já adianto que eu não acredito muito nisso. Eu não acredito que é possível você focar em uma única coisa, né? Eu sempre reparo que quem geralmente fala sobre focar numa coisa só, escreve livro única coisa, e só isso, não sei o que, são homens, né? E eu acho isso muito interessante, né? Porque são os homens que, por norma, não cuidam da casa, não limpam, não lavam, não levam as crianças na escola, enfim, não estão ali preocupados se o vizinho precisa de uma ajuda para fazer a feira. Não são os homens, socialmente falando, né, na sua maioria, claro que existem homens excelentes, assim, parabéns para vocês, mas não são a maioria, que estão dividindo o seu tempo com várias outras pessoas, principalmente em termos de cuidado. Então, eu vejo isso na minha vida. Eu não tenho filhos, então eu não tenho essa responsabilidade.
Mas eu tenho sobrinhos, eu tenho animais de estimação, eu tenho uma mãe, eu tenho vizinhos. Então, é natural da minha parte que eu não me preocupe só comigo, só com os meus afazeres, mas sim com o cuidado das gatas, mas sim em um fim de semana ou outro poder ficar com meu sobrinho, não só para construir laço, mas também eu penso, deixa eu aliviar um pouco a minha cunhada, o meu irmão, deixa eu ajudar da forma como eu posso. Eu acho que isso é algo natural. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a mulher, de forma geral, por excelência, está envolvida com várias situações, com vários compromissos. E para nós, muitas vezes, essa coisa de ai, modo caverna, eu me fecho, ninguém fala comigo, eu não atendo telefone, eu saio das redes sociais e tal, eu estou focado no meu projeto por 3 meses. Me apresente essa mulher, sabe? Me apresente essa mulher que fica fechada 3 meses, né? Que nem um homem consegue fazer, né? Nossa, ninguém me interrompe, a única coisa que eu vou fazer é tomar banho, comer e trabalhar. Ótimo, você consegue, parabéns para você. Mas essa não é a realidade para a maior parte das mulheres, e eu diria também que para os homens que se prezam e também participar da vida familiar, e também, enfim, cumprir com as suas obrigações de marido, de pai, disso, daquilo, também não dá para fazer isso. Então, o que eu fiz, o que eu tenho feito nesses dias, é buscado uma forma de viver um modo caverna real, um modo caverna que funciona para pessoas reais. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, a caverna, ela é sim um chamado à reclusão, um chamado a tirar as distrações, aquilo que realmente não importa, mas ela não é um chamado para você ser um egoísta, um filho da mãe. Não é um chamado para que você simplesmente não se importe com nada à sua volta, né? E, enfim, e claro que não estou falando que todos os influenciadores falam isso, não falam, mas alguns sim, alguns sim. Mas enfim, não importa. O que importa é a caverna é um ambiente de reclusão. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Nós vamos estar sim menos disponíveis. Quando você se propõe a estar no modo caverna, a ideia é que você foque naquilo que realmente importa para você e deixe as distrações que são realmente relevantes, ou seja, não é uma distração você cuidar da sua casa, por exemplo. Talvez você diminua a quantidade de tarefas, talvez você aceite que alguma coisa vai acumular, mas de forma geral você não vai viver num lixão porque você está vivendo no modo caverna. Então essas tarefas continuam sendo importantes, mas elas ganham digamos assim, um segundo lugar. O primeiro lugar é aquele seu objetivo. Bem, indo para o segundo ponto, então, é muito importante definir um porquê você está fazendo um modo caverna. Qual é o seu objetivo? O que você quer atingir? Eu tenho os meus, claro, eu separei em algumas áreas, porque como eu falei, não acredito muito nisso de só vou atingir uma coisa, mas eu coloquei pelo menos 2 coisas como mais relevantes. Eu tenho um canal no YouTube que eu quero desenvolver mais, que eu quero fazer mais vídeos, enfim. Então eu tenho levado isso mais a sério. Coloquei na minha agenda o compromisso de gravar. E é isso. Tem uma louça ali para lavar, tenho uma caixa de areia de gato para limpar, tem outras coisas, mas nesse momento, que é o momento da tarde, que eu separei, que eu sei que a casa está vazia, porque eu tô morando, né? Eu tô com outras pessoas em casa, então tem que ser um momento em que a casa está vazia para eu ter silêncio. Eu sei que é um momento, por norma, que a rua está silenciosa. Eu moro numa cidade barulhenta, que é São Paulo. Então, enfim, eu refleti sobre a minha rotina, sobre o meu dia a dia e coloquei um momento de gravação para um momento em que eu tenho uma boa luz, eu tenho um bom ambiente, enfim, eu consigo gravar. Então, esse é um dos meus objetivos dentro do meu modo caverna e é algo que eu tenho buscado fazer. Claro que gravar vídeo para o YouTube não é só isso, é preparar temas, é organizar as capas, enfim, mas eu faço as coisas por etapas, né? Então, por exemplo, as capas dessa semana e da semana passada já estão feitas, né? Eu fiz semana passada para 2 semanas, agora no domingo eu vou fazer para mais 2 semanas. Então, viva a inteligência artificial que também ajuda nisso. Então, esse é um objetivo. E o meu segundo objetivo tem a ver com a minha profissão, com a minha vida acadêmica, que é seguir meu cronograma de pesquisa. Então,
Eu tenho esses dois objetivos principais, essas duas coisas que têm maior relevância na minha rotina, a partir desse tempo de modo caverna, que eu estipulei um tempo, e já vou falar sobre isso com vocês, mas não significa que eu deixo de ter outras responsabilidades. Então, eu não fico só fechada no quarto trabalhando e estudando. Basicamente é isso que eu quero falar e é isso que eu estou defendendo nesse vídeo. Não acho possível, se você acha possível, legal, faça na sua vida e venha aqui me dizer como foi, se você quiser, mas eu não acho que é possível ignorar todas as tarefas que a gente tem na vida e focar só numa coisa. Eu realmente não acho que isso é possível, mas enfim. Terceiro ponto, definir um tempo, definir um prazo. O modo caverna, isso realmente eu ouvi alguns influenciadores falando e nisso eu concordo. Ele é um período de desequilíbrio na sua vida. Eu também não acredito muito em equilíbrio. Eu acho que às vezes nós estamos vivendo um desequilíbrio impensado, um desequilíbrio não organizado, digamos assim, não proposital. Mas, de forma geral, a vida está sempre um pouco desequilibrada. Sempre tem uma área ou outra da vida que nós precisamos dar mais atenção. Putz, eu estou focando mais no trabalho, as minhas amizades, eu não estou dando muita atenção. Ou então, nossa, eu estou super bem com a minha família, mas no trabalho eu preciso me dedicar mais, mas eu preciso de tempo e esse tempo eu estou dando para minha família. Enfim, eu acho que a gente está sempre um pouco desequilibrado, faz parte da vida. Mas, quando a gente vai para um modo caverna, a ideia é fazer um desequilíbrio intencional. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou em desequilíbrio com algumas coisas da minha vida, como, por exemplo, desequilíbrio com os encontros com os amigos, né? Eu estou em São Paulo, voltei para o Brasil, tudo que eu mais queria era todo fim de semana estar saindo com um amigo, e graças a Deus eu tenho amigos para sair todo fim de semana, né? Se cada hora eu sair com um amigo, eu saio o mês inteiro. Mas isso me atrapalharia nos meus objetivos, me atrapalharia nos meus estudos, na minha vida profissional. Então, eu abro mão disso, não deixo de ver as pessoas completamente, mas diminuo, digamos, a possibilidade de visitas, de passeios, etc., para que eu consiga focar naquilo que eu quero fazer. Então, entra uma área de desequilíbrio. Depois, eu saí das redes sociais, né, desativei as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, etc., justamente para conseguir também não me distrair, focar mais naquilo que eu tenho que fazer. Então, quando eu estou em tempo ocioso, das duas uma, ou eu vou realmente descansar e ficar sem fazer nada, descansar, ficar, sei lá, vendo a vida passar na rua, que é bem raro eu fazer isso, mas enfim, às vezes eu faço, sento na minha varanda e descanso um pouco a mente, ou eu vou ler. Então, digamos, vai ser um descanso, mas ao mesmo tempo um descanso que seja produtivo intelectualmente, que seja produtivo para minha mente, muito mais do que ficar rolando o feed de qualquer rede social. Não que não existam bons conteúdos nas redes sociais, mas o fator de ficar várias e várias e várias vezes vendo conteúdos curtos, no fim das contas a gente apreende muito pouco. Então, acho que vale muito mais a pena ler um livro. Bem, definir o tempo. Meu tempo é até o final de agosto. Então, eu comecei em abril e vou até o final de agosto dessa forma mais concentrada nessas duas coisas que eu comentei com vocês e em alguns outros pilares que eu tenho ajustado em termos de sono, em termos de exercício físico, enfim. Mas, ou seja, é como se fosse uma faxina, uma grande faxina, assim, uma grande organização e que ela leva tempo, né? Você não vai estar arrasando na primeira semana. Eu, pelo menos, não arrasei na primeira semana, também não estou arrasando na segunda, mas já está muito melhor. Melhor em termos de sono, tá começando a ficar mais equilibrado, uma hora mais certa para dormir. Né? Eu tava várias vezes virando à noite, seja estudando, seja vendo alguma coisa na internet, enfim. Quando eu vi, nossa, já é 1 da manhã, já são 2. Poxa, não era para estar fazendo isso, era para estar dormindo, descansando, para ter um dia seguinte melhor, com mais qualidade. Então, a gente começa a ver pequenas melhorias e eu acredito fielmente que em agosto eu vou ser outra pessoa. Eu acho que é uma experiência bem transformadora. Bem, vamos para o quarto ponto, que é justamente isso que eu estou falando de elencar
pilares, elencar as prioridades, o que é que você quer realizar em cada área da vida, sei lá, separa 4, 5 ou 3, enfim, separa o que você quer alterar em cada área da sua vida que te importa. Então, eu coloquei objetivos principais que eu já mencionei, mas eu coloquei o que eu quero melhorar na minha saúde, o que eu quero melhorar na minha vida espiritual, né? É algo que eu estou fazendo, por exemplo, né? Então, à noite, ao invés de eu ficar mexendo no celular antes de dormir, eu vou ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu estou lendo um capítulo por dia dos Salmos. Eu escolhi o livro de Salmos justamente porque é um livro extenso, né? Então, eu vou ter salmos pra caramba, pra ler até agosto. Então, foi uma decisão que eu fiz. Então, chega à noite, eu vou ler a Bíblia, eu vou rezar, vou meditar, enfim, vou refletir sobre a vida. Então, estou trabalhando uma área espiritual. E assim sucessivamente. Escolha algumas áreas, alguns pilares e coloque pequenos, digamos assim, objetivos para cada uma delas e trabalhe neles diariamente. Quinto ponto é justamente sobre eliminar as distrações e, principalmente, eliminar as comparações que não agregam em nada. Então, eu coloquei esse ponto porque, para mim, ele tem bastante a ver com essa ideia de caverna, de reservar-se. Eu não quero saber, com todo amor e com todo o respeito do mundo, mas eu não quero saber o que é que está acontecendo com fulana, beltrana, sabe, com o meu amigo X de sei lá onde. Quando eu encontrar com essa pessoa, quando nós tivermos a oportunidade de conversar no WhatsApp, ou enfim, fazer uma ligação, aí a gente vai conversar e vai saber o que está acontecendo na vida um do outro, vai ter novidades, etc. Mas enquanto eu estou cuidando da minha vida, eu não preciso saber, não preciso dessas informações todas, que felizmente ou infelizmente nós acabamos tendo nas redes sociais. A gente muitas vezes se sente quase que impelido, né, convidado a diariamente falar de nós, da nossa vida, da nossa opinião. Ah, porque tá sol, porque tá chovendo, porque eu tô lendo, porque eu tô comendo, não sei o quê. Então a gente partilha muito, né? Eu, pelo menos, tenho o hábito de partilhar muito. E também vemos muito a vida dos outros. E isso se torna ponto de comparação mesmo, ponto de, às vezes até de causar insatisfação na nossa própria vida. Mas é porque cada um tá vivendo o seu bastidor, né? Eu gosto muito dessa ideia de que uma coisa é o palco, que é o que a gente mostra, que é quando a gente vai lá receber os aplausos, etc., são os momentos de vitória. Outra coisa são os bastidores. Vai ser muito, muito lindo quando eu tiver lá a foto no meu Instagram, ah, doutora não sei do que. Mas até lá, só sou eu e Deus que eu digo, né? Eu e Deus nos meus bastidores, nos dias que não me apetece nada ler e eu tenho que ler, nos dias que não me apetece nada escrever e eu tenho que escrever, certo? Então, elimine essas distrações, esses termos de comparação. Se for rede social, rede social. Se for grupo, nossa, saí de vários grupos. Claro, não saí de todos, porque é o que eu tava falando para vocês. Sem essa coisa extrema assim de, nossa, eu só tomo banho, como e trabalho. Não, eu também ainda estou em alguns grupos de alguns amigos, mas aqueles em que eu não participava, alguns grupos até que eram para ser temporários e acabou ficando, enfim. Sair de grupos, como eu disse, diminuir a quantidade de passeios, de visitas, enfim, de distrações. E estou mais focada naquilo que eu quero realizar. Isso é importante. Nós temos que abrir mão de algumas coisas. O modo caverna também é sobre isso, é sobre abrir mão de algumas coisas em prol de outras mais importantes nesse momento, ok? Mas cuidado com o que você vai abrir mão, reflita bem. E por fim, para finalizar este vídeo, eu quero dizer: não se iluda, a vida real vai te atrapalhar. Ou seja, você vai estar lá focado, estudando, vão tocar a campainha. E você vai lá e vai ser alguém precisando ver não sei o quê, porque o vizinho de cima falou que está tendo uma infiltração, não sei o quê, e vai atrapalhar o seu foco, vai atrapalhar a sua fruição. Isso vai acontecer. Vai acontecer de você estar super bem, tranquila em casa. Nossa, hoje eu tô conseguindo terminar de limpar a casa mais cedo. E sei lá, seu animal de estimação passar mal e pronto, tem que ir no veterinário, não sei o que. Mudou toda a rota do dia. Mudou a rotina do dia. Então,
A vida real vai te atrapalhar, significa as coisas vão continuar acontecendo, as coisas normais vão continuar acontecendo. Eu gosto muito de dizer isso, né? A pia vai continuar enchendo de louça, porque é incrível, não sei na casa de vocês, mas aqui é louça sozinha, assim. A gente brinca que a louça brota, porque é verdade, você fez um cafezinho com pão, não sei o que, já tem pires e prato e café e não sei o que, e colheres. Então, sempre tem o que fazer. Sempre tem tarefas domésticas para fazer e vão surgindo as demandas da vida, enfim. Então, essas coisas vão acontecer, é inevitável, mas não deixe que isso te tire completamente do seu foco. Aceite, né? Porque eu acho que é isso, né? Aceita que dói menos. Aceite, lide com aquela situação, com aquele problema, enfim, resolva aquela situação que você precisa resolver e depois retorne para o seu foco. Ah, mas acabou com o meu dia, foi até tarde da noite. Nossa, teve um dia aí que eu tive até que, até na delegacia eu parei. Ah, foi maravilhoso. Tarde da noite, eu voltando para casa, eu assim, meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo e dar aulas. E é a vida, né? Então, situações assim acontecem, tiram o nosso descanso, nosso sossego, mas o importante é voltar para o foco. É por isso que é importante ter objetivo e todas essas coisas que eu já falei mais acima, digamos assim, né? Que eu falei antes. E é isso, pessoal. Espero que vocês entrem nessa onda de fazer um modo caverna. Espero que vocês venham aqui para comentar como está sendo. Digam se vocês já fizeram esse tipo de experiência, talvez com outro nome, mas enfim, de foco total, de dedicação a um propósito. O que isso gerou na vida de vocês? Que tipo de transformação, que tipo de benefícios trouxe para a vida de vocês? E aguardem uma parte 2 lá em agosto desse vídeo. É isso, obrigada e tchau, tchau!